Boa noite a todos. Eu me chamo Saskia. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Combatec, pelo convite. Eu sou enfermeira estomaterapeuta, estou aqui no Brasil, num hospital privado, em São Paulo. Sou mestranda no programa de saúde do adulto pela Escola de Enfermagem da USP. Faço parte do time de melhores práticas de estomaterapia do trabalho do hospital que eu trabalho e sou membro do grupo de pesquisa de estomaterapia da Escola de Enfermagem da USP. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o protocolo de manejo de incontinência fecal, como a gente pode aplicar ele nas nossas instituições. Então, os temas que irão decorrer hoje será sobre a definição da diarreia, incontinência fecal transitória, diarreia no paciente hospitalizado, o cenário do Covid-19 e o que ele trouxe para a gente em relação à diarreia, como que a gente faz um protocolo de manejo de diarreia, né, quais são as sugestões, e a utilização da tecnologia para o gerenciamento da diarreia nos nossos pacientes. Então, para começar a falar um pouco sobre um protocolo de manejo de diarreia, a gente precisa entender o que é a diarreia. Hoje a gente tem algumas definições. Eu trouxe para você a definição que a gente utiliza na minha instituição, que é o aumento de conteúdo de água nas fezes, levando ao aumento de número de evacuações. E ela é definida mais comumente por 2 ou 3 fezes líquidas por dia ou 250 gramas de fezes líquidas no dia. Essa é a definição que a gente utiliza na minha instituição, mas existem outras definições que podem variar de 24 a 48 horas do volume de fezes por dia. E para classificar o que são fezes líquidas, a gente tem um instrumento chamado escala de Bristol, que classifica as fezes com base em 7 categorias, sendo ela tipo 1 e 2, que indicam fezes endurecidas, tipo 3 e 4, que indicam fezes normais, e os tipos 5, 6 e 7, que indicam fezes líquidas com ou sem conteúdo fecal, menor formado ou semiformado. É importante a gente ter conhecimento quando a gente faz um protocolo de manejo de diarreia para entender quais são os aspectos de fezes que a gente vai classificar como diarreia. E ao trazer esse tema, é importante a gente entender a importância da diarreia numa instituição hospitalar. Hoje, quando a gente fala de incidência e prevalência da diarreia, a gente sabe que a diarreia é muito comum no paciente de UTI. A gente tem estudos mostrando que a incidência da diarreia na UTI pode variar de 2 até 95% em pacientes que recebem nutrição enteral. E para quem trabalha dentro de uma terapia de unidade intensiva, sabe que praticamente todos os pacientes eles acabam recebendo esse tipo de dieta. Além disso, pacientes que são hospitalizados estão em risco para o desenvolvimento da diarreia e incontinência fecal transitória, independente da causa da sua admissão inicial, ou seja, independente do diagnóstico do paciente, ele tem um risco aumentado de ter diarreia durante a sua internação hospitalar, principalmente numa unidade de terapia intensiva. E no último ano, né, vai completar 2 anos em março agora, aqui no Brasil, né, em dezembro completa 2 anos que o Covid-19 foi descoberto, né, e a gente viu que desde então houve um aumento de internações nas unidades de terapia intensiva devido aos casos de Covid-19, o que agrava as questões de incidência e prevalência de diarreia. E associado a isso, nós verificamos que o Covid-19 leva a uma incidência de sintomas gastrointestinais. E dentre eles, a diarreia foi um sintoma gastrointestinal mais comum nos pacientes que foram cometidos pelo Covid-19. Além disso, há alguns estudos que falam que o paciente com Covid-19 podem ter as fezes potencialmente infecciosas, o que é uma outra preocupação para a gente em relação ao controle infeccioso dentro das nossas instituições hospitalares. Então, visto esse cenário, por que é importante, né, a gente ter um protocolo de manejo de diarreia na nossa instituição? A gente sabe que um paciente sem um manejo adequado da diarreia pode ter ruptura da pele perianal, pode ter contaminação de feridas na região perineal, pode ter desequilíbrio eletrolítico, tem o risco de contaminação da equipe assistencial que cuida desses pacientes e risco de contaminação cruzada entre os pacientes, e num estado maior, né, numa gravidade maior, pode levar até desidratação. E focando agora, que é a minha área até de atuação, nos pacientes, nas complicações da diarreia de ruptura da pele, a gente tem 2 tipos de lesões que podem acontecer com o paciente com diarreia, que são as lesões que são causadas pela diarreia, né? Então o paciente não tem nenhuma ferida na região perineal,
e por conta da diarreia ele começa a ter, e as lesões que são de difícil manejo na vigência de diarreia. Então, falando primeiramente aqui das lesões causadas pela diarreia, nós temos a dermatite associada à incontinência, que é uma inflamação e erosão da pele associada à exposição da urina e ou às fezes. Ela comete a região perineal, perigenital, perianal e adjacência, e a vigência da diarreia aumenta o risco significativamente desses pacientes desenvolver esse tipo de lesão. E as lesões por pressão. A lesão por pressão, a gente precisa entender que o mecanismo dela é outro. A lesão por pressão ela é definida como um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sob uma proeminência óssea relacionada ao uso do dispositivo médico ou um artefato. A questão é que a tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidade e pela sua função. Logo, nós sabemos que o excesso de umidade, que pode ser causado pela diarreia, aumenta o risco de desenvolver lesão por pressão. Existe um estudo que nos traz a informação que um paciente com incontinência fecal tem um risco de até 22 vezes maior de desenvolver uma lesão por pressão que um paciente que não tem incontinência fecal. E a gente tem as lesões que são de difícil manejo, né, por conta da diarreia. Normalmente são lesões graves, como, por exemplo, as lesões por pressão de estágio 3 ou 4, ou síndrome de Fournier, que são lesões que já são complexas e de difícil tratamento, e ter o paciente com esse tipo de lesão e com diarreia torna o tratamento muito mais complicado. Por quê? São lesões que normalmente precisam o paciente ser levado ao centro cirúrgico, precisa fazer desligamentos, são curativos extensos, muitas vezes caros, e quando o paciente está na vigência de diarreia, eu aumento o risco de contaminação dessas feridas, e eu diminuo o tempo que os curativos podem ficar, levando então um atraso na cicatrização dessas feridas. Então, visto a importância da gente conseguir controlar a diarreia no meu paciente, quando eu falo de um protocolo de manejo de diarreia, eu preciso ter claro que são 2 passos. Primeiro, eu preciso entender por que o meu paciente tem a diarreia. Então, identificar a causa da diarreia. E quais são as possíveis causas de diarreia, né, no paciente hospitalizado? Pode ser tanto infecciosa, onde a causa mais comum é o Clostridium difficile. Pode ser por conta de nutrição enteral, e aí a gente precisa entender e ter uma boa interface com a equipe multidisciplinar, neste caso, a equipe de nutrição, porque existem dietas com alta osmolaridade que levam a um aumento de fezes líquidas. Existem dietas com quantidades e tipos de fibras diferentes, e a gente precisa fazer esse ajuste muitas vezes no paciente para que haja melhora da diarreia. A diarreia pode ser causada dentro do hospital por questões medicamentosas, e aí eu trago para vocês, por exemplo, um antibiótico que muda a nossa flora intestinal, isso pode levar ao desenvolvimento da diarreia, preparações de medicamentos contendo sorbitol, pacientes que recebem procinéticos, laxantes e outros medicamentos que podem alterar o ritmo gastrointestinal. Além disso, a gente precisa investigar nesses pacientes outras causas de diarreia, como doenças inflamatórias intestinais, Covid-19, outras doenças que podem levar esse paciente a ter essa alteração intestinal. Visto que a gente fez essa identificação da diarreia, o segundo passo é conter. E aí, conter, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência em utilizar esse dispositivo, que é uma sonda retal, uma tecnologia eficiente na contenção das fezes líquidas dos pacientes que a gente não conseguiu conter com o primeiro passo, identificando a causa da diarreia. E o que é, né, essa sonda retal, né, esse gerenciamento fecal utilizado nesse caso, trouxe para vocês o exemplo do FlexiSeal. Ele é um dispositivo de contenção fecal temporária, indicado para pacientes com pouco ou nenhum controle intestinal, que apresentam fezes líquidas ou semilíquidas. Então, trazendo esse contexto para vocês, é um catéter, né, que fica ali dentro da ampola retal, é um sistema fechado para drenagem das fezes, que ele se une a uma bolsa coletora, que é indicado para pacientes que têm fezes líquidas e semilíquidas. O cuff fica posicionado na ampola retal, né, sendo retido, e ele pode ser indicado por um enfermeiro ou por um médico, tá? Na minha instituição, como que é a indicação desse gerenciamento fecal, da utilização dessa tecnologia? Então, primeiro a gente identifica os pacientes com diarreia,
e lá são pacientes com 3 episódios de fezes líquidas ou semilíquidas nas últimas 24 horas, e pacientes que são incontinentes fecal, não controlado com a terapêutica medicamentosa ou nutricional, e que são acamados ou com restrição de mobilização. Isso aqui é bem importante para que a gente faça uma indicação assertiva para os nossos pacientes. Às vezes, quando a gente vai naquele primeiro passo ali do nosso protocolo, que é identificar a causa da diarreia, nós identificamos que a causa pode ser por conta de uma nutrição enteral com alta osmolaridade, e quando a gente faz a modificação desse tipo de dieta, ele melhora da diarreia, então ele melhora em 1 ou 2 dias. Então a gente precisa entender qual que é a causa da minha diarreia, se esse paciente de fato ele não consegue, ele tem uma restrição na mobilização, e se ele tem a incontinência fecal, se ele não consegue chegar até o banheiro para fazer a utilização, para utilizá-lo. Visto essas questões, né, no meu paciente, como que a gente faz a utilização do dispositivo, né? Ele pode ser indicado e pode ser inserido pelo enfermeiro. Antes de fazer a inserção, a gente precisa checar se o paciente não tem nenhuma contraindicação. É necessário fazer um toque retal. Aqui no Brasil, o enfermeiro pode realizar esse toque retal para identificar se não tem nenhuma anormalidade na ampola retal e na região da borda anal. É inserido o balão insuflado. E aí, depois que o paciente passa fazendo a utilização, os cuidados para manter, né, manter esse dispositivo são simples. Lá na minha instituição, a gente tem um protocolo onde a gente deixa aqui o cuidado da ordenha manual, deve ser feito no mínimo 1 vez ao dia. Em caso de fezes semilíquidas, aumentar a frequência, então quanto mais pastosas as fezes, né, quanto menos líquidas, maior frequência eu tenho que realizar essa ordenha. E aí que está mostrando aqui na foto 2, como é que é realizada essa ordenha. A irrigação, no mínimo 1 vez ao dia também, em caso de fezes semilíquidas, e sempre que necessário, com uma quantidade que garanta a desobstrução total do sistema. Então, lembrando lá da escala de Bristol, se eu tenho fezes fezes com com pedaços, eu preciso fazer essa irrigação para garantir uma desobstrução da passagem ali da saída das fezes. E o escape de fezes, né, que a gente tem que orientar e treinar a equipe assistencial. Pode acontecer escape de fezes ao redor da sonda, e quando a gente tem essa questão, é importante a gente orientar a equipe como que deve ser feito o cuidado. No caso, deve ser desinsuflado o câncer, de uma forma que o catéter se acomode na ampola retal, então o catéter precisa estar bem acomodado na ampola retal, até que não ocorra mais a saída de fezes. A quantidade de água que fica no cuff pode variar de 45 a 30 ml de água, e a gente faz essa avaliação de paciente para paciente. O catéter ele é inserido na ampola retal do paciente e ele é conectado a uma bolsa coletora. Essa bolsa coletora ela pode ser substituída quando atingir a capacidade máxima, ela tem uma capacidade de 1.000 ml. O profissional de saúde ele não precisa entrar em contato com fezes para fazer essa troca da bolsa, tá? E o posicionamento do catéter deve ser verificado de uma forma periódica. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem onde a gente vê um risquinho preto, né, que deve ficar próximo ao rebordo anal, e essa localização adequada do dispositivo. O dispositivo já vem com a demarcação adequada para que fique fácil de visualizar. E quando a gente fala de evidências, né, do que a gente tem na literatura, ainda são poucas evidências que a gente tem, né, sobre a utilização do catéter, da sonda retal. Esse estudo que eu trouxe para vocês é um estudo quase experimental, não randomizado, que teve por objetivo descrever o efeito do cuidado da pele em pacientes com incontinência fecal. Ele contou com uma participação de 76 pacientes com incontinência fecal, considerando as fezes pela escala de Bristol, lembra daquela escalinha que eu mostrei para vocês? Considerando as fezes líquidas como na escala de Bristol número 5, 6 e 7, e a escala de Braden com uma pontuação de 16 ou menos nas unidades de terapia intensiva. Os critérios de inclusão para esse estudo foram incontinência fecal e pacientes sem dermatite associada à incontinência e sem lesão por pressão. E aí foram separados em 2 grupos, né, de 38 pacientes. Um grupo foi intervenção e o outro grupo foi o grupo controle. Quais foram os resultados que esse estudo trouxe para a gente? Eles mostraram que os pacientes do grupo intervenção, que foram submetidos a um protocolo de gerenciamento fecal nessa instituição, desenvolveram menos dermatite associada à incontinência e menos lesão por pressão.
E quais foram esses cuidados, né? Então, eu trouxe para vocês aqui nessa primeira imagem que um dos cuidados desse protocolo, né, de gerenciamento fecal foi a utilização do Flexicil, na utilização de uma sonda retal, nos pacientes que tivessem fezes do tipo 7 na escala de Bristol. E então, eu trago para vocês aqui a importância de uma avaliação individualizada, né? Quando a gente fala do protocolo de gerenciamento de fecal, a utilização da sonda retal é uma das medidas que a gente tem e de grande importância. Nessa tabela 5 aqui, eles mostraram os resultados do desenvolvimento de lesão por pressão, onde mostraram que os pacientes que estiveram no protocolo, dentro dos pacientes que tiveram a intervenção, também desenvolveram menos lesão por pressão do que os pacientes que não tiveram a intervenção do protocolo de gerenciamento fecal, trazendo para vocês a importância de a gente avaliar esses pacientes de forma individualizada e fazer uso da tecnologia quando bem indicado, que no caso aqui nesse estudo foi a utilização para pacientes com classificação de escala 7 pela escala de Bristol. Esse outro estudo aqui é um relato de caso sobre a utilização do equipamento para controle de incontinência anal no paciente com uma dermatite. Foi um estudo qualitativo, descritivo, retrospectivo, realizado em 2014, com um paciente internado numa unidade de terapia intensiva no hospital privado aqui no Brasil. A indicação da sonda ocorreu a partir do protocolo que eles têm lá no hospital deles, um protocolo assistencial, que define o uso em pacientes que apresentam 3 episódios de evacuações líquidas, semilíquidas, por mais de 2 dias consecutivos e com alto risco de desenvolver lesão por pressão. Antes de indicar a sonda, eles fazem modificações na dieta e modificações na utilização de medicamentos, tá? Para ver se há uma melhora da diarreia, e se não houver, eles indicam o dispositivo. Nesse caso, o paciente tinha 5 episódios de fezes, né, líquidas e semilíquidas, com um volume médio de 400 ml por dia nos primeiros 5 dias. Então, eles registraram no prontuário que após a utilização do dispositivo, após a utilização da sonda retal, houve a melhora significativa de uma dermatite associada à incontinência que o paciente apresentava nas primeiras 24 horas de uso do equipamento. E no 4º dia de uso do dispositivo, foi registrada uma melhora significativa com epitelização das lesões no glúteo. Então, trazendo para vocês como é importante a gente utilizar essa tecnologia em momentos que a gente tem pacientes com lesões perianais, difícil de controlar e de manejar, quando o paciente ainda está na vigência da diarreia. Esse outro estudo eu trouxe para vocês, ele também é um estudo de caso. Infelizmente, a gente não tem muitas evidências, né, robustas em relação à utilização da sonda, são mais relatos de casos e estudos de casos, mas esse aqui eu trouxe para vocês que eu achei bem interessante, que ele trouxe outro panorama, que é o panorama financeiro na utilização do dispositivo. Aqui ele descreve, entre as conclusões dele, que ele evidenciou vantagens financeiras da utilização da sonda, que a sonda foi eficaz em termos de custos devido à redução de danos à pele, ao período de recuperação que foi encurtado após a utilização do dispositivo e a prevenção de infecções de outros pacientes. Nesse caso, esse paciente ele tinha uma dermatite associada à incontinência, que houve uma melhora significativa após a utilização da sonda, e esse paciente ele tinha diarreia por conta de infecção de Clostridium. Então, também foi falado no artigo que nenhum outro paciente teve esse diagnóstico de Clostridium, ou seja, ele também evidencia da prevenção de infecções cruzadas entre pacientes quando a causa da diarreia é infecciosa. E quando a gente fala de complicações, né? Eu estou trazendo aqui para vocês muitas vantagens, né? E eu tenho, na minha experiência, muito sucesso na utilização dessa sonda na minha instituição. Pacientes que utilizaram para prevenir lesões, pacientes que utilizaram para ajudar no tratamento de lesões, porque estavam em vigência de diarreia. E quando a gente fala de complicações, eu busquei recentemente na literatura o que a gente tem e há pouca evidência. Na verdade, a gente acha mais alguns estudos de caso também, falando de complicações, e eu trouxe 2 estudos aqui para vocês. Um relata uma ulceração na mucosa decorrente da utilização da sonda,
e ele traz uma mensagem bem importante sobre a importância da gente treinar a equipe assistencial na utilização do dispositivo, para que tenha um manejo adequado, não só na indicação e na introdução do dispositivo, mas também no manejo durante a permanência do dispositivo. Então, a gente tem que ter cuidado de manter o balão com a quantidade de líquido correta, de não tracionar, de não forçar, de ter o cuidado de ver se está escapando fezes, para a gente ter um tratamento adequado, de fazer a ordenha, de fazer a irrigação, para que a gente tenha um tratamento adequado durante toda a utilização do dispositivo. E ele traz essa elucidação aqui nesse artigo. E esse segundo estudo foi uma avaliação da sonda retal que foram feitas em 4 pacientes que estavam internados em fase crítica. Os pacientes teve diarreia com sintomas agudos, né? E um paciente teve a sonda retirada no 9º dia por um sangramento retal, mas que ele não confirmou se foi por conta do dispositivo. Então, não foi feito exame, né, de imagem para saber se esse sangramento era de uma parte mais alta do intestino ou se era de uma parte mais baixa. Então, ele deixou aqui interrogado se de fato foi por conta da utilização do dispositivo. Então, na minha experiência, eu nunca tive nenhuma complicação na utilização do dispositivo, mas nós começamos a utilização dentro de uma unidade de terapia intensiva num ambiente controlado, com pessoas treinadas, e a gente faz um treinamento periódico de como fazer o cuidado do paciente com esse dispositivo. Então, eu acho que essa mensagem é bem importante para que a gente evite trazer complicações ao nosso paciente com a utilização desse dispositivo. E quais são os benefícios, né, da utilização da sonda renal? Como eu já citei para vocês, ele auxilia na prevenção e no tratamento de lesões. Então, imagine essa ferida aqui na foto que eu estou fazendo para vocês, com um paciente que precisa ser trocado 3, 5, 6 vezes por dia com diarreia. Não há curativo que sustente aqui, né, com diarreia. Diminui o risco de complicações que possam estender o período de internação, previne a descarga fecal nas roupas de camas e vestuários. Então, da equipe assistencial que cuida desse paciente também é vantajoso, mantém o paciente limpo, seco e confortável e auxilia na redução de risco de disseminação de infecção hospitalar. As contraindicações da utilização do catéter de gerenciamento fecal é a utilização por mais de 29 dias, uso em pacientes pediátricos, pacientes submetidos à cirurgia retal no último ano, lesão retal ou anal, ulceração de mucosa, hemorroida grave, estenose, tumor e reação alérgica a qualquer componente do sistema, tá? Então, antes a gente fazer indicações, a gente precisa checar essas contraindicações e eu trago para vocês alguns pontos de atenção quando a gente indica o dispositivo. Então, a indicação da permanência no sistema deverá ser reavaliada caso o paciente apresente reação alérgica, sinais de desconforto sem causa estabelecida. Então, se o paciente não tinha dor na região anal ou na região que fica localizada a sonda, ele começa a referir dor, ou sangramento nas fezes ou perianal também deve ser revista a indicação da utilização da sonda. E, lógico, se o paciente melhorar da diarreia, a gente também deve tirar o dispositivo. Como eu consegui aplicar, né, como eu consegui inserir esse protocolo de manejo de diarreia na minha instituição? Primeiro, eu tive o apoio de uma equipe multidisciplinar na atuação do manejo da diarreia. Então, a gente falou sobre diversas causas de diarreia, onde o médico, o nutricionista, o enfermeiro e o farmacêutico deve estar atento a essas causas e o que pode levar à melhora dessa diarreia. Em uma equipe especializada e capacitada para indicação e passagem do dispositivo, um treinamento periódico da equipe de enfermagem para garantir a adequada manutenção do dispositivo e um protocolo descrito com todas as etapas do manejo da diarreia. Então, a gente não faz nada sozinho, é que a gente é coberto de vários pontos, né, para que esse protocolo de fato funcione nas instituições hospitalares. Então, a gente precisa de um time mesmo para que isso funcione. É isso, gente. Muito obrigada.